Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Profetiza sobre a restauração da sua casa. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos profeta e nós precisamos profetizar. Nós não podemos ter medo. O que é profetizar? Sobre um caos que a nossa família, a nossa casa se encontram em realidade. Nós vamos profetizar que vamos superar tudo aquilo que nós nos encontramos. E isso precisa começar por mim, que conheço Jesus. E você precisa acreditar, você precisa crer. Bueno, como assim? Você precisa crer que você vai ver a sua mãe na igreja, o seu pai na igreja, sua família na igreja. Você vai crer e acreditar que um dia você vai ver a sua família toda rezando. Isso é o que? Profetizar. Mas a profecia é ampla. Só que muitas das vezes nós estamos tirando de lado a profecia e muitas das vezes eu e você estamos querendo obrigar as pessoas a ir à igreja e rezar. E isso não vai acontecer. Ninguém pode ir à igreja sendo obrigado. E você e eu precisamos entender algo muito importante. Quem converte a nossa família não é você. Amém? Não é. Quem converte a sua família não é você. É o próprio Espírito Santo. Ah, mas eu preciso pregar? Sim. Você precisa testemunhar? Sim. Mas sem impor. E muitas vezes eu e você estamos impondo. Quando eu e você começa a impor, ali cria bloqueio, restrição e a pessoa não quer ir à igreja. As pessoas têm que ver em nós a santidade, o lado bom da igreja. Só que muitas vezes a gente mostra o lado ruim. E por isso que as pessoas não vão à igreja, não é atraída a Jesus. Se você vai na igreja 10, 20, 30 anos, as pessoas que convivem contigo não vai ainda, porque está mostrando o lado ruim. Ou você tem sido esse lado ruim da igreja, lado sombrio. Pois muitas vezes ainda tem sido isso. E para profetizar, para acontecer essa profecia, meus irmãos, aí que tá. Pois nós somos chamados para isso. Mas muitas das vezes, eu e você temos vergonha de pregar na nossa casa. Falar de Jesus na sua casa. Pois muitas das vezes, nosso contato com nossos familiares, nossos amigos, a nossos pais, nossos irmãos, infelizmente nós falamos cada coisa. Somos assim ou não somos? Coloca a mão na cabeça e fala assim: Jesus, muda minhas palavras. Quantas das vezes eu e você tem gritado? Quantas vezes eu e você tem irado na nossa própria casa? E aí você quer levar essa pessoa para a igreja? Deixa eu dizer uma coisa: isso não vai acontecer. Entende? Eu e você precisamos entender uma coisa. Desde o acordar ao dormir, a gente precisa ser o evangelho vivo. E essas pessoas, ele nos vê a todo momento, a todo instante. Como eu reajo, quais têm sido as minhas atitudes. E aí a gente vai entender o princípio de fé, de como viver isso. Meus irmãos, a gente muitas vezes queremos pintar algo em nós que nós não somos. E aí, na nossa casa, essas máscaras caem tudo por terra. Cai tudo por terra. Pois a nossa família nos vê deitado e já levantado. A nossa família vê a gente quando a gente está bem e quando a gente está mal. E aí que a gente precisa evangelizar, pois evangelizar é preciso, é necessário, é importante. E para que eu e você evangelize esse ardor missionário, possamos profetizar em nossa casa, a gente precisa sempre estar em oração, pegar o texto e rezar. Nossa Senhora, como a Senhora foi tão humilde na sua casa, a cuidar muito bem do menino Jesus, a cuidar de São José, que eu
eu possamos ser isso também, esse instrumento de paz e amor e misericórdia. Meus irmãos, a gente precisa olhar para essa realidade. Entende? Pois essas pessoas verem a gente todo momento, todo instante. E quais têm sido as minhas atitudes, minhas ações? Sabe, meus irmãos, o que acontece dentro de casa? Quantas vezes eu tenho brigado, eu tenho sido discórdia, intriga em nossa própria casa. A gente tem xingado nossa própria família. Aí você quer que essa família vá para a igreja? Não vai, isso não vai acontecer. Isso não vai dar certo. Entende? A gente precisa rever essas nossas atitudes. Eu preciso rever essas minhas atitudes. Hoje e agora. Aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos convida a viver, é a santidade. E nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos tomar essa decisão, meus irmãos, de ser profeta na nossa casa. Nós não podemos ter medo de anunciar a boa nova em nossas casas. Mas quando a gente fala de anúncio, a gente precisa simplesmente falar de Jesus. Talvez você não vai tocar no nome de Jesus, mas você vai ser uma pessoa boa dentro de casa. Uma pessoa que ajuda, colabora, contribui, faz o bem, faz o amor, a misericórdia. E isso tem que ser eu e você. Nós temos que tomar essas decisões de ser de Deus. É algo muito importante que eu e você precisamos analisar. O que eu e você tem sido em nossa própria casa. Nós temos que rever nossos conceitos. Entende? Muitas das vezes você no celular, com aquela pessoa da sua, aquele amigo, você fala: bom dia! Dentro de casa você fala com essa alegria também? Pois esse bom dia também pode ser uma profecia. Você está entendendo muito bem? Isso é um anúncio. Você está entendendo? Meus irmãos, eu te pergunto, quantas das vezes dentro de sua própria casa você só tem trazido notícias ruins? Fora de casa, lá fora, você tem sido um educado, um simpático, você tem sido gentil. Mas quantas coisas ruins você tem dito na sua própria casa? Quantas coisas ruins? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ser verdadeiro não é maltratar pessoas. E muitas das vezes nós estamos achando isso, que precisamos maltratar a nossa família e ser verdadeiro. Como assim, dizer: você vai pro inferno porque você não vai na missa, você não reza. E para ser verdadeiro não precisa maltratar, não precisa ferir, não precisa machucar. Você está entendendo muito bem? Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Você está entendendo muito bem o que eu estou pregando? E essa profecia, para chegar na sua casa, precisa passar primeiro por mim. E eu preciso primeiro viver essa profecia, acreditar, ter fé nisso. E essa mudança tem que começar por mim, pelas minhas atitudes de nossa própria casa. Pois, meus irmãos, se eu sou batizado, se eu sou católico, eu preciso viver essa fé, essa esperança nas simples coisas de nossa própria casa. Ao levantar, ao tomar café, ao almoçar, ao jantar, ao lanchar o lanche com a família. E para isso, meus irmãos, muitas vezes a gente precisa mudar muito. Dentro de casa há tantas competições, pé de guerra. Sim, isso acontece tanto, mas tanto mesmo, que a gente não sabe mais como resolver esses problemas. Isso tem sido eu e você. Pra gente resolver esses problemas, meus irmãos, o quanto antes,
é aprender essa mansidão de coração. E para que eu e você seja manso de coração, que a gente possa olhar para nossa família, entender que a gente precisa querer essa restauração. Eu estou aqui com a imagem de Padre Pio. Ao meu ver, ela não tem nenhum defeito, mas se algum momento ela tiver algum defeito, eu vou levar ela em uma pessoa que pode restaurar. Procurar uma pessoa que trabalha nessa área de restauração de imagem. Eu tenho com a imagem aqui, ela é de resina. Deixa eu dizer aqui uma coisa. A pessoa responsável pela sua família, para restaurar a sua família, a sua casa, é você. E na minha casa sou eu. Você é responsável por isso. Porque você conhece Jesus. E você tem que ser diferente na sua própria casa. E nós precisamos ser forte e corajoso. Nós precisamos ser assim. Isso é algo muito importante. Nós precisamos entender esse detalhe. Essa responsabilidade é sua, meu irmão. Essa responsabilidade é minha irmã. Ah, mas Jesus deveria enviar profeta na minha casa. Lembra? Quando aquele homem falou assim: meu pai Abraão, manda um profeta lá na minha casa. Lembra daquela passagem de Lázaro? Não, se não acreditaram, não vão acreditar nos mortos. Deixa eu dizer uma coisa. A gente muitas das vezes a gente ouve assim: profeta de casa não faz milagre. Talvez você tenha dito isso. Talvez você pensa isso. Mas se você fala do amor de Deus, tem atitude do amor de Deus, não é você que vai converter. Não é você que vai trazer as pessoas para a igreja. E eu, Enio, nunca trouxe uma pessoa para a igreja. Eu não sou responsável por ninguém levar a pessoa para a igreja. Não. Eu sou responsável mediante aquilo que eu testemunho. Como assim, Enio? Me explica. Se eu sou um católico de verdade, aquelas pessoas serão atraídas pelo meu testemunho, mas quem converte é Jesus. Quem converte é o Espírito Santo. Mas se eu sou aquele chato que afasta os da igreja, sou eu. Entende? Pois as minhas atitudes podem atrair ou afastar. E isso é uma firme decisão que a gente precisa tomar sobre a nossa família, a nossa casa. E uma coisa, você precisa entender uma coisa. Essa imagem do Padre Pio que eu tenho aqui, eu gosto muito dela. Não adoro a imagem do Padre Pio, pois eu só adoro a Deus. Eu gosto dessa imagem do Padre Pio. É a imagem mais bonita que eu tenho. Nunca retirada do meu quarto. Ela está próxima de mim. E ela que eu peço essa intercessão de Padre Pio. Gosto dela. É uma coisa que eu tenho muito precioso. É claro que em primeiro lugar minha família, mas eu gosto muito dessa imagem. Cuido dela e zelo. E assim você tem que fazer da sua família, cuidar e zelar. É o seu bem mais precioso, é a sua família. É a sua família. E para essa profecia chegar na sua casa, você tem que cuidar e zelar. Pois é algo precioso, é a sua família. As pessoas que você convive, você precisa cuidar, amar. Entende? Fazer o que você tem de melhor. É algo que a gente precisa parar, pensar, refletir sobre essas decisões do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Que eu e você possamos tomar essa firme decisão. Se a gente não cuidar da nossa família, se a gente não fazer nada pela nossa família, amanhã pode ser tarde. Entende? Uma família dividida, separada, que não se fala, que não se ama. Entende? E você pode colocar a mão na cabeça. Você pode dizer: por que, Jesus, eu não fiz nada pela minha família? Eu preciso te dizer uma coisa. A oportunidade é hoje de ligar para sua mãe, para seu pai. Talvez eles estão vivos. Se ele não estiver, reza por eles. Mas se você tem os seus pais vivos, reza por eles e fala para eles: pai, mãe, eu te amo. Trata eles bem, dá o que eles mais gostam de presente.
Você precisa ser esse sinal de graça, de bênção, de cura e de libertação. E nós precisamos ser protagonistas para o bem, para o amor, para a misericórdia. E Jesus nos convida a isso. E nós precisamos dar esse salto. Nós precisamos ser protagonistas para o amor. E para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que deixar o Senhor nos curar o nosso coração. E nós temos que entender uma coisa. São coisas tão simples. Um café da manhã. Faz tanta diferença. O almoço na mesa. Não sei você, mas a minha mãe gosta muito de sorvete. Que você poderia comprar um sorvete belíssimo para sua família, para sua mãe. Entende? São coisas importantes. São coisas legais. São mimos que você busca mimar sua família, sua casa e mudar totalmente a sua família. E para isso você tem que ser protagonista. Para isso você tem que ser o diferente na sua casa, fazer esse bem, levar esse amor. Talvez você tá distante. Tá na hora de você se tornar próximo. E para se tornar próximo é mandar uma mensagem perguntando como é que ele está, querendo falar com ele, ter um tempo com ele. Muitas das vezes eu e você não temos tempo para nossa própria família. Isso é eu e você. Muitas das vezes eu e você não estamos tendo essa atitude. E nós precisamos tomar essa firme decisão de querer cuidar da nossa própria família, de querer cuidar da nossa própria casa, ser protagonista para o amor, para a misericórdia, para o perdão, para a reconciliação. Meus irmãos, o profeta, ele anuncia a boa nova, ele exorta sim, mas também ele consola. Eu te pergunto, você tem consolado a sua família, a sua mãe, o seu pai, seus filhos, seus irmãos? Você tem edificado a sua família, a sua casa? Você tem só apontado erros e defeitos? Você tem elogiado, você tem aplaudido, você tem abraçado, você tem apoiado? Como é que você tem sido? Qual tem sido as suas atitudes, suas ações? E eu e você precisamos muito pensar sobre isso, refletir, analisar sobre essas nossas ações. Ser família assim, chegar em momentos difíceis e delicados, ajudar nesses momentos, apoiar nesses momentos, incentivar nesses momentos. E lembre-se de uma coisa, você tem que lembrar de uma coisa. O que você tem que lembrar? Que é algo muito importante. Jamais deixar de dizer que ama e também, se for preciso, perdoar. São pessoas que todo momento elas podem te ferir, você pode ferir elas, mas que você sempre tem que ser aquela pessoa, ser a primeira a amar e perdoar e dar o seu melhor. Que eu e você, meus irmãos, possamos olhar para a família de Nazaré, entender que a sua família não é perfeita, mas que você possa amar essa sua família que você convive. Não fica olhando pra novela, essa família que você vê na novela, fala, eu queria que a minha família fosse assim. Não. Para com isso. Você tá vivendo a sua realidade. A sua realidade é essa. A sua família não é a pior. Não. E não é a melhor também, eu sei disso. Mas que a gente possa levar o amor, a misericórdia, a paz, a docilidade, a ternura. E para isso, eu e você precisamos ser protagonistas para o bem, para a reconciliação. E para isso nós precisamos querer mudar. E ainda há tempo. Há tempo, você ainda está vivo. Só há tempo há quanto tempo você está vivo. Até hoje há tempo. Que você possamos ser esse protagonista dentro da nossa própria casa. Eu sei que você já pregou muito fora de casa, mas está na hora de você pregar dentro, na hora de você anunciar dentro da sua própria casa. Nós vamos agora ler um relato
que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Lembre-se que esse relato foi retirado do nosso próprio site. E você pode visitar para você ler outros relatos. E nós vamos ler o título e ler o relato para você. Preste atenção nesse relato que vamos ler agora, por favor. Os devotos do Padre Pio nunca serão abandonados. Em 1920, na cidade X, havia um criminoso pertencente a uma gangue de malfeitores que tinha decidido matar a própria esposa para poder juntar-se a outra mulher e que precisava ter um álibi. Como sabia que a esposa era devota de Padre Pio, escogitou o seguinte plano. Ambos viajaram a San Giovanni Rotondo e se hospedariam num hotel. Estando lá, certamente veria com bons olhos que ele fosse confessar-se com o Padre Pio, e para isso era preciso conseguir com antecipação um ticket respectivo no báureo instalado no convento. O ticket indicaria em que dia e hora ele seria atendido pelo Padre Pio no confessionário. Só que nesse dia e nessa hora, ele, em vez de ir confessar-se, assassinaria a esposa no hotel, depois, à noite e a sorrelfa, enterraria o cadáver no mato. Como ele e ela eram completamente desconhecidos, em San Giovanni Rotondo, ninguém notaria aquilo. Se a polícia descobrisse o crime e lhe perguntasse onde é que estava na hora em que foi cometido, responderia candidamente: estava me confessando com o Padre Pio. Eis que aqui o ticket, o passo-chave da operação era, portanto, conseguir o ticket. Foi então para o convento, tocou o sino e o atenderam. Pediu que lhe indicassem onde ficaria o burial das confissões. Recebida a informação, foi para lá com o passo decidido. Só que nesse preciso instante, junto com o confrade encarregado das inscrições, estava o Padre Pio. O homem não sabia quem era quem e pediu ao próprio Padre Pio o ticket para a confissão. Este olhou para ele e disse: vá embora, não sabe que matar é pecado? Disse-lhe e o despachou. O homem ficou tão atordoado que saiu correndo. Pouco depois de atravessar o limiar do mosteiro, tropeçou, caindo com a face na lama. Aí, como num flash, ele viu todos os horrores de sua vida e sentiu a maldade do crime que ia praticar. Atormentado no mais fundo de seu coração, levantou-se, foi para a igreja e pediu ao Padre Pio que o atendesse em confissão. O padre atendeu, falou-lhe com uma doçura imensa, como se tivesse conhecido havia muito tempo, e começou a rememorar para ele, com abundância de pecados, de detalhes, os pecados por crime, até chegou ao último, que era a intenção de assassinar sua mulher. O homem se lançou aos pés do sacerdote e implorou a absolvição que lhe foi concedida, juntamente com uma bênção. Em seguida, ouviu uma promessa: eu sei que sempre quis ter um filho, e que tanto você como sua senhora são estéreis. Bem, não ofenda mais a Deus e terá um filho. Um ano depois, o homem voltou totalmente mudado para lhe agradecer pela criança que a esposa, a mesma que ele quisera matar.